Fala, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que todo mundo bem. Meu nome é Heloísa Junqueira, eu sou zootecnista e apresentadora do Falando Agro, o nosso podcast do canal Radiocast 101. E nós estamos trazendo aqui um mestre, mas é mestre no sentido da palavra mesmo. Vamos trazer aqui o nosso querido professor Neymar Nagano. Seja muito bem-vindo. Ele que é o nosso assunto mais comentado de todos os podcasts. Depois no meio ali eu vou mostrar todo mundo que vem aqui fala do professor Neymar. Seja muito bem-vindo. Elô, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui junto com vocês no Falando Agro. Como você disse, pessoal, não perca essa oportunidade. Venham fazer parte dessa comunidade aqui que vocês não vão se arrepender. E como você disse, né, são muitos anos de experiência na docência, por isso que muitos que vêm aqui com certeza foram meus alunos e acabam comentando. Para mim é um grande prazer e isso me deixa muito feliz. Como eu estou muito feliz aqui de estar, a gente chegar em algum local e encontrar uma ex-aluna tendo sucesso. Eu acho que o maior prazer nosso como professor, né, a nossa satisfação é o sucesso dos nossos alunos. Então, quando a gente vê um aluno com sucesso, a gente enxerga sempre um pedacinho nosso em cada um deles. Então, muito sucesso aqui para você, obrigada. Que você já está tendo, que ele seja maior ainda, e é um prazer imenso estar aqui com você. Isso, eu que agradeço, eu estava muito ansiosa para tê-lo aqui, e a presença do senhor só mostra o quanto que valeu a pena todo o esforço, porque eu falo que eu sou o espelho de tudo que eu aprendi com o senhor, eu estou hoje reproduzindo. Se eu já estou aqui, é porque o senhor tem muito mérito nisso. E a gente vai trazer, sabe aquela questão do mestre com carinho? Vai ser sobre o episódio de hoje. Então, aguenta aí. A gente vai falar sobre o assunto técnico, vai trazer um Neymar aí diferente que as pessoas às vezes não conhecem, porque eu não conhecia, fiquei sabendo hoje aqui no nosso bate-papo anterior. Mas fica até o final. Fica. Mas vamos lá. Professor, nós vamos falar um pouco sobre a sua trajetória, mas vamos falar também sobre forragicultura. Porque são aí quase 30 anos de UNOeste, quase 30 anos de docência e... Fevereiro de 2026 eu faço 30 anos de UNOeste. É muito tempo. É muito tempo. E passam muitos alunos aí. Sim. E assim, o professor ele tem graduação, pós-graduação, toda na área de pastagem. Porém, dentro da universidade, eu falo que na área de produção animal, ele que manda em tudo, ele que comanda tudo. Então, desde piscicultura, gestão, toda a parte de produção zootécnica, me lembrei que eu estou esquecendo de algumas, de manejo, bem-estar, também o senhor vinha. Sim, nesses anos, né, todos aí de UNOeste, a gente passou por várias cadeiras, né, a gente tentou dar uma contribuição aí para os cursos de agronomia e zootecnia da UNOeste, então a gente passou por várias cadeiras aí e foi acumulando um pouco de experiência em vários tipos de produção animal. Viu como que ele é um cara humilde? Ele falou um pouco de experiência. Como que um cara igual o senhor, que é o nosso mestre, nosso guru, tem um pouco de experiência, não? O senhor que formou todos nós. Não só eu, né? Tem uma mas... equipe muito grande por trás. Com certeza, mas eu falo assim, eu até estava comentando com os meus pais, eu sempre falei muito do senhor lá dentro de casa, e eu falo que eu aprendi a ser humilde profissionalmente com o senhor. Porque até então, quando a gente entra pro mercado de trabalho, a gente acha que é tudo muito oba-oba. E não, a gente tem que ser um pouco diplomático. E trazer essa humildade. Então, hoje... Por isso que eu falo que o senhor é o meu espelho. É na verdade o que você falou, né? Que você comenta com seus pais. E eu acho que isso que a gente traz. O que eu trago para vocês é também o que eu aprendi dentro da minha casa. E meu pai sempre falou, sempre para nós, assim, meu pai, minha mãe sempre falava: filho, qualquer lugar que você chegar, duas coisas... você vai ser sempre bem recebido e vai caber em qualquer lugar, que é humildade e educação. E eu sempre procurei passar isso para vocês, sempre falava: gente, quando vocês chegarem em uma propriedade, chegar em qualquer lugar para trabalhar, eu acho que humildade e educação, você vai ser bem recebido e ouvido em qualquer lugar quando vocês forem trabalhar. Então, na verdade, a gente procura passar aquilo que a gente aprende em casa, né? Isso eu aprendi com meus pais. Então, para a gente ter sempre assim, ser humilde, educado, que você vai ser muito bem atendido e recebido em qualquer lugar que vocês forem. E falando de pai e mãe, eu não sabia que o professor não era
assim, é prudentino de nascença, mas morou até os 15 anos que o senhor comentou em Pirapozinho, né? Exatamente. E também, gente, uma peculiaridade sobre o nome Neymar. Nós temos aqui o nosso craque camisa 10, mas eu não sabia que Neymar é a junção do nome do pai e da mãe. Conta pra gente a história. Exatamente. Então, como você falou, né? Eu nasci aqui em Presidente Prudente, na Santa Casa de Presidente Prudente. Morei aqui mais ou menos até 10, 11 meses de vida e mudei para Pirapozinho. E vivi lá até os 15. Então, na verdade, para mim, eu sou de Pirapozinho. Minha infância, toda a minha parte está lá, então eu tenho muito orgulho de falar que eu sou de Pirapozinho. Não nasci realmente no hospital lá, mas passei toda a minha infância e toda a minha vida até os 15 anos lá, correndo pelas ruas e brincando em Pirapozinho. Então eu tenho muito orgulho disso, de falar que eu sou de Pirapozinho. E em relação ao meu nome, né, todo mundo acha estranho até hoje, né, porque por causa do jogador, e todo mundo sempre faz essas brincadeiras e tudo, mas o meu nome vem lá de uma junção, né, que antigamente era muito comum acontecer isso. O meu nome Ney vem de Neide, que minha mãe chama Neide, e o Mar vem de Mário. Então Neymar tá aí, Ney de Neide e Mar de Mário. Tanto é que tem muitos amigos meus ainda que me chamam até de Neide Mário, né? Porque eu achei muito cômico. Porque se você voltar antes do jogador surgir, era um nome que não era comum, Neymar. Não. Então eu tinha que ficar explicando, da onde veio o Neymar? Por que Neymar? Né? Porque não é, hoje é comum, hoje você ouvir Neymar soa muito comum ao nosso ouvido, devido ao jogador. Mas antes dele surgir, não era um nome que soava tão comum aos ouvidos, né? a gente tinha que ficar explicando isso. Ai, gente, e falando em explicação, nós estávamos conversando também que eu não sabia. Então, assim, aqui, ó, ex-alunos, egressos, alunos de zootecnia, veterinária, agronomia, que ainda dá o Noeste, pega isso daqui. Se você já admirava esse cara, você vai admirar ainda mais. Como que foi a vinda do senhor para Presidente Prudente, da época da graduação, porque até então não era a primeira opção. Fazer zootecnia. Não, era a primeira opção. Eu sempre fui apaixonado pela zootecnia. Na verdade, a zootecnia está no meu sangue, está no meu coração. Então eu falo assim, que zootecnia é um curso que a gente não faz por opção, a gente faz por amor. A gente escolhe zootecnia, né? Até me emociona, falar isso me arrepia, mas é um curso que a gente faz por amor, né? Então eu sempre gostei da zootecnia, sempre me vi na zootecnia. E quando eu comecei a zootecnia, na verdade, eu não comecei aqui em Prudente. Eu sou formado, sou prata da casa, eu sou da 4ª turma aqui de Presidente Prudente, mas eu comecei na Unesp em Jaboticabal. Então eu fiz vestibular, passei lá por causa da zootecnia. E por que eu escolhi Jaboticabal na época? Porque na época era o centro mais avançado que existia em piscicultura no Brasil. Então lá que estava começando as reproduções artificiais em peixe. E a minha família, os meus tios, tinham uma propriedade aqui em Prudente e eles foram a primeira propriedade particular a fazer reprodução artificial em peixe. Sim. Então foi aí que abriu a minha mente e eles também trabalharam muito tempo com produção de leite. Então eles mexiam com leite e mexeram também um bom tempo com piscicultura. E eu fui criado no sítio desses meus tios. Então essa é a minha paixão pela zootecnia. Então eu entrei por causa disso. E aí no decorrer da nossa vida de estudante, né, houve algumas mudanças. A primeira dela foi de cidade. Então, para quem não sabe, não parece com essa eu não sabia, eu descobri isso hoje. Eu já fui atleta, de alto rendimento, então eu fui contratado para vir lutar por Prudente. Então eu fiz muitos anos, eu fiz judô e luta olímpica. Então eu fui contratado para ser atleta de Prudente. Só que na época eu estudava em Jaboticabal. E aí eu falei, como é que eu posso largar uma faculdade? Aí eu virei bolsista. Então, na época, ainda não existia a Lei Piva, a Lei Pelé, de incentivo ao esporte. Então, na época, eles não podiam necessariamente pagar em dinheiro para a gente. Então, o que eles ofereciam? Eles ofereciam escola, né, o estudo, no caso, a faculdade, casa, comida, todo o apoio logístico de competição, ajuda de custo para competição, material necessário para isso. Foi assim que eu fui contratado e vim ser atleta por Prudente. Então eu estava por Prudente e por um clube aqui chamado Ápia, ou Prudentina, que existe até hoje. Então aí foi aí que eu entrei na Unoeste. Foi aí que eu acabei parando na Unoeste. Então eu tô lá, eu fiquei lá
Estou indo agora, que nós já comentamos, há 29 para 30 anos como professor e fiquei mais 5 como aluno, porque na época que eu fiz a graduação lá, a zootecnia eram 5 anos. Então eu estou bastante tempo, eu conheço aquela faculdade desde quando ela começou mesmo, né, dos primórdios dela mesmo. Então eu vivo aquela UNOeste, a zootecnia ali, desde quando ela começou. E foi assim que eu vim parar e ser zootecnista. E aí, na mudança, que é a minha paixão hoje, ocorreu durante o curso. Então, no decorrer do curso, eu comecei a conviver com alguns professores durante o curso, 2 deles, o Marcos Augusto e o Marcos Gambale, que foram meus professores, que eram professores especializados em pastagem, e que nem você falou, a gente se espelha em alguns profissionais, e eu me espelhei nesses 2. E eram 2 profissionais muito ligados à parte de bovinocultura, principalmente à parte de pastagem. Foi aí que eu desenvolvi essa minha paixão, que aí eu acabei deixando para segundo plano a piscicultura e me dediquei depois a toda a minha carreira, até hoje dedico, né, a minha carreira a essa parte de forragicultura e pastagem, fazendo especializações, pós-graduação, mestrado, tudo nessa área de produção vegetal, com ênfase em forragicultura e pastagem. Sua trajetória já fala por si só. Tem uma curiosidade, se me permite, que hoje eu sou apaixonada por pastagem, eu defendo muito a cultura das forrageiras. Só que quando eu iniciei lá, em 2015, eu falava assim, a última coisa que eu vou trabalhar na vida é com pastagem. Eu abominava. Eu queria trabalhar com genética, porque a família já tinha vindo disso, já tinha primos na área, já tinha aquela consolidação. Só que no meu caso, foram dois também. O professor Paulinho Gomes, que quando eu fiz colégio agrícola, eu já o conheci, então eu comecei ali a trabalhar, e depois com o senhor. Tanto que as minhas melhores notas eram só nas matérias do Neymar. Mas não é porque eu era a melhor aluna, é porque a tua didática, e você sempre trouxe isso de fazer com que a gente se apaixonasse pelo que a gente estava vivenciando. Então, a tua prática a campo, o teu ensinar dentro da sala de aula fez com que a gente se apaixonasse. E aí depois eu não vou contar minha história aqui, que o senhor já sabe, tantos anos aí trabalhando com forrageira. E aí eu queria perguntar para o senhor agora aqui, o que o senhor mencionou que já foi essa mudança de chave, foi esses professores que fizeram com que o senhor tivesse essa visão. E querendo ou não, forragicultura para a área da pecuária é uma área estratégica. Elô, é que eu falo sempre, né? Você já ouviu cansado de falar isso. Não existe comida mais barata no mundo do que pasto para ruminantes. Então, para a pecuária, se você quer ter uma pecuária lucrativa, se você quer ter uma pecuária com rentabilidade e sustentável, é pasto, é pastagem. Então, quando você consegue trabalhar com bastante pastagem, trabalhar com pastagem de qualidade, você consegue ter uma rentabilidade e uma sustentabilidade na produção fora do comum. Então, e aí que eu fico também, tem hora que é um desafio que a gente tem até hoje, né? Sim. Porque tem muitos ainda pecuaristas que ainda não conseguem entender isso. Que eles não entenderam ainda que a maneira mais barata e sustentável... E mais eficaz. De eu produzir... No meu consentimento, é mais eficaz. Afinal de contas, fisiologicamente, um bovino é o quê? É um ruminante. E o ruminante se alimenta do quê? Então, é o alimento, você está produzindo... Nada contra, eu trabalho com grãos, com rações, não, isso não tenho nada contra isso. Eu acho que isso é necessário, a gente precisa desses suplementos, desses complementos. É óbvio que a gente precisa disso, mas a gente não pode deixar de entender que o animal é um ruminante. Então a gente tem que focar o que ele consegue fazer de melhor, que é o quê? Digerir pasto. Querendo ou não, você está conseguindo fazer com que ele expresse melhor a sua genética, que ele expresse melhor o seu empenho ali. Porque ele está consumindo, que nem nós aqui, nós vamos falar sobre tecnologia de pastagem. Hoje em dia você consegue já produzir um capim, uma forrageira específico para uma raça de animal, para que ela expresse melhor. Com certeza, é que eu sempre falo também, você já cansou, você como minha aluna é fácil falar, que você já ouviu muitas vezes falar isso. Não existe o melhor pasto. Hoje a tecnologia que nós temos de variedades
de pastagens é para quê? Porque para cada situação, para cada espécie, para cada categoria animal, nós temos hoje uma variedade mais indicada para cada tipo de solo, para cada tipo de clima. Então, a variedade que nós temos hoje de pastagem é imensa. Então, hoje, o pecuarista, ele só não produz a pasto, vou falar para você, se ele não quiser. Não quiser. E porque pasto é uma coisa, assim, de todas as culturas, em falar em cultura, eu acho que é uma coisa também que o pecuarista não entendeu, que pasto é uma cultura. É o que eu trago muito aqui, é o que eu friso muito. A nossa realidade só vai mudar quando o produtor rural, o pecuarista, ele trabalhar com a pastagem como uma cultura. Assim como ele cultiva a soja, o milho, qualquer outra coisa. Assim que ele tiver o entendimento de que a pastagem é uma cultura, que ele precisa preparar o solo, que ele precisa jogar os nutrientes necessários, enfim, que ele precisa fazer manejo de altura. A hora que ele trouxer essa mentalidade, que é o investimento na alimentação do seu animal, eu acho que muda a chave dele. É exatamente isso, Luísa. Você foi muito feliz em falar isso. É a hora que ele entender que eu preciso tratar o pasto como outra qualquer cultura. É o que eu sempre falo. Eu nunca vi ninguém plantar uma soja só jogando a semente no chão. Tem toda uma tecnologia por trás. E o que tecnicamente nós falamos, né? Tem todos os tratos culturais que essa cultura exige. Desde o dia que eu coloquei a sementinha no solo até eu colher. E o pasto é igual. E sabe o que é o melhor de tudo que eu vejo que a pastagem tem em vantagem em todas essas outras culturas? É a rusticidade. Sim. Pasto é muito rústico, gente. É muito simples trabalhar com pastagem. A rusticidade dela não se compara a nenhum tipo de outra cultura. E tem muita gente ainda que relega, né? Deixa, como é que fala? Joga a semente, vira as costas e seja o que Deus quiser. E mesmo assim ainda tem pasto que responde. Claro, não vai ser perene, não vai conseguir altas produtividades, mas mesmo assim dá ruim. Agora imagine se eu der um mínimo de cuidado, um mínimo de trato cultural a esse pasto. O quanto que eu não consigo produzir. E é fácil, eu digo mais, o que eu sempre falo assim, acho que a melhor maneira de a gente exemplificar e sensibilizar o pecuarista é mexer no financeiro, no bolso. Faz conta, gente. Pega um pasto preparado, tratado como cultura, certo? Que está bem adubado, com alta produção, com valor bromatológico, com bastante nutrientes na folha, onde você vai conseguir uma boa lotação, um bom GMD, faz conta, compara com qualquer cultura aí que nós temos que o pessoal está falando de plantar milho, plantar outras culturas. Você não precisa ir tão longe, você nem precisa trabalhar com novas tecnologias. Exatamente, você vê quanto que é rentabilidade. E ainda mais na nossa região. Principalmente, eu falo, a safrinha na nossa região aqui, para outras culturas, ficou extremamente desafiador. A gente tem problemas climáticos aqui, fora do comum. Eu cansei de diversos clientes que eu presto consultoria, da gente plantar milho safrinha e não colher. Não é que produziu pouco, a gente não colheu. Você entendeu? Agora, por que não trabalhar com o chamado boi segunda safra? Por que não ser, ou ser capim o ano inteiro? E é tão rentável o capim que eu digo mais. Hoje eu tenho diversos clientes que implementaram, vamos dizer assim, o ápice da tecnologia, que é um sistema de irrigação por pivô, e o pivô 100% pecuária. Ele pôs pivô não para produzir soja, produzir milho, produzir amendoim. Ele pôs o pivô para produzir o quê? Pecuária, pastagem. Pastagem de qualidade o ano inteiro. E isso se paga e dá gente, muita renda. Arrepia, exatamente. E tudo isso aqui na região. A gente já consegue ver. Tudo aqui na região. A gente tem condições. A nossa região é extremamente favorável. O que nós precisamos para produzir pasto? 3 coisas. Água, luz e temperatura. E nós temos aqui a abundância. Uau. E falando nessa integração, o senhor também trabalha muito com o pessoal da rede ILPF. A Andresa esteve aqui. Também falou sobre o senhor no podcast dela. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, brevemente também, como que está funcionando aqui a integração lavoura-pecuária para os pequenos produtores. Porque logo mais a gente vai falar sobre o projeto que o senhor tem aqui, que também é muito falado. Sim, é que eu sempre falo, né? ILPF é para todos. Quando eu falo para todos, é para todos mesmo. Não interessa a minha atividade e não interessa o tamanho da minha propriedade. Ela é um leque tão aberto, de tantas oportunidades, que eu consigo trabalhar com as mais diversas tipos de área.
Então, a gente tem trabalhado, que a gente vai comentar daqui a pouco, muito com a ILP, né? No caso, assim, porque eu sempre falo, o F, que é a floresta do ILPF, ele é um pouquinho sensível na hora de eu trabalhar com ele. Por quê? Porque o F, eu tenho duas finalidades com ele. Eu tenho a primeira finalidade, que é realmente a econômica financeira. Mas, para que o financeiro econômico do F funcione, como que é a indústria da madeira na minha região? O F, para quem não é a floresta. É a floresta, tá, gente? Sim. Então, é esse cuidado que eu tenho que ter. Agora, aonde cabe o F, independente de comércio e indústria? Que é a nossa área zootécnica, que é o bem-estar animal. Nós sabemos que um animal produz muito mais debaixo de uma sombra, principalmente no momento de ruminação, do que quando ele está em pleno sol. E querendo ou não, consegue se fazer cruzamentos genéticos para expressar melhor a raça. Essas carnes de marmoreio que vocês gostam de comer aí, que vem com os bife ancho, tudo, é tudo tecnologia nossa aqui, gente. É zootecnia envolvida zootecnia nisso. Pura. É pura. É zootecnia na veia, vamos dizer assim. Com certeza. E esse F que eu falo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre trabalho com F, mas, principalmente na pequena propriedade e em regiões que tem difícil comercialização da madeira, eu também trabalho com o F, floresta da integração, mas sempre visando o quê? O bem-estar animal. Eu tenho clientes, por exemplo, que nós estamos aqui no MS, regiões Santa Rita do Pardo, Ribas, Três Lagoas, que eu trabalho muito com F, mas aí ela já é outra, além do bem-estar animal, o F lá também já entra como componente financeiro. Sim. Por quê? Porque eu tenho facilidade de vender e comercializar essa madeira. E temos grandes propriedades. Isso. E o que a gente tem feito também aqui em pequenas propriedades é trabalhado muito com a LP. O que seria essa LP, Integração Lavoura-Pecuária? Um fato que infelizmente é real, mas eu não queria que fosse, mas grande parte das nossas pastagens, vamos dizer assim, 60% ou mais dela, estão degradadas ou em processo de degradação, ou seja, baixíssimas qualidades. E reformar um pasto realmente tem um custo, não é tão simples e tão barato você reformar um pasto. Então, por que já na hora de reformar o pasto, eu já não fazer uma comida para o inverno? Porque, Luiz, eu faço uma pergunta para você que eu faço para todo mundo que me procura, que a gente conversa sobre planejamento forrageiro. Todo ano tem inverno? Tem. Só que aí se esquece que o animal também vai precisar comer. Só lembra na hora que precisa. É o tal do apagar incêndio. Exatamente, Luiz. Eu sempre falo, ó, na minha vida, olha que eu sou já velhinha, meus cabelos brancos aqui, ó. Para com isso. Eu nunca vi ano sem inverno. Você já viu na sua vida um ano que não teve inverno? Não. E você acha que nos próximos anos teremos ou não inverno? Lógico que teremos então, inverno. por que não se planejar? Não é uma coisa... Ou será que a gente fica à espera de um milagre? Não tem um filme, né? À espera de um milagre? Que aconteça um ano que não vai ter inverno, que vai ficar todo... Não vai. É normal acontecer isso. Então, o que eu tenho trabalhado muito, principalmente... Claro, porque lembra que eu falei que é para todos? Essa técnica que eu uso serve para pequena propriedade, não é pequeno, porque eu sempre falo, a propriedade pode ser pequena, mas o produtor não é. O produtor não. Você entendeu? Então, essa técnica serve para pequena propriedade, média propriedade e grande propriedade, que é o quê? Reformar pasto integrado com uma produção de um volumoso para o inverno, para entre safra. Eu semeio, aí tem várias técnicas, lembra que eu falei para você que nós temos diversas técnicas? Então eu posso semear junto, sucessão, Sim. Um depois do outro. Tem várias técnicas, mas o importante, por quê? Porque o mais caro é o preparo de solo. E qual a diferença de eu preparar o solo para plantar um volumoso para silagem e preparar o solo para uma reforma de pasto? É a semente. Sim. Porque eu vou ter que mexer com máquina do mesmo jeito, vou ter que gradear calcário e adubo e gesso se precisar e tal. O processo é o mesmo. A diferença é o quê? É a semente. Se eu jogar uma semente de pasto, eu formei um pasto. Se eu jogar uma semente, por exemplo, de sorgo, milho, milheto, eu fiz um volumoso. Por que não jogar as duas juntas? Então, o que eu faço? Eu colho esse material, guardo ensilado e tenho o quê? Praticamente com o mesmo custo. Ou vamos dizer assim, não vamos dizer de graça, porque nada é de graça, mas praticamente com um custo muito baixo. O pasto reformado. Então, no mesmo processo, eu consigo fazer isso. E isso tem ajudado muito o pequeno. E foi com base nessas dores que o senhor sentiu a necessidade e veio aí a questão do projeto PPPS. Isso. Foi com base nas dores. Exatamente nessas dores. Esse projeto a gente começou de 8 para 10 anos atrás. A gente começou com uma procura de alguns produtores
lá na faculdade. E sempre eu trabalhei com extensão, então esses produtores acabaram chegando até mim. E eu acabei visitando esses produtores. E foi o que nós identificamos, que era essa dificuldade. E aí nós criamos, na época, a gente tem até hoje, mas na época o parceiro nosso grande da Embrapa era o João K. Né? Me lembro dele. É uma lenda viva da integração lavoura-pecuária. Tive o privilégio de conhecer. E aí eu conversando com ele, eu falei, João, tá acontecendo isso? Ele falou, por que você não cria na faculdade um projeto para fazer um atendimento com integração a essas pequenas propriedades que têm uma dificuldade grande em ter acesso à assistência? Porque o médio grande, geralmente, ele tem condições financeiras de pagar um técnico para estar full time lá na propriedade dele. Agora, a pequena propriedade geralmente tem essa dificuldade financeira. E aí, conversando com ele, foi onde surgiu o PPPS, Pequena Propriedade Produtiva Sustentável. Muito falado aqui nesse podcast. Isso. Hoje ela depois de 8 para 10 anos, ela cresceu, ela virou Hoje nós trabalhamos com diversos animais, fruticultura, olericultura. Hoje virou um leque gigante. Mas o início dela foi justamente isso. Foi reforma de pastagem, você entendeu? Com produção de comida para entre safra, usando a ILP. Foi daí que surgiu. Tanto é que vamos dizer, as 15 primeiras propriedades que nós atendemos pelo projeto foi justamente isso. Porque o que nós identificamos também nesse início? Que ainda essa é uma realidade de hoje. O pequeno produtor da nossa região, ainda, a espinha dorsal que eu falo, que é o que faz o salário mensal dele, ainda é o leite. Sim. Então nós vimos a necessidade do quê? De aumentar a produção de leite. E como aumenta a produção de leite? Diversas maneiras. Mas o que nós percebemos de início? Que o problema não era só genético. Que não adiantava eu ir numa bacia leiteira, por exemplo, de Minas, ou aqui em Castro, trazer um animal de 30 litros a 40 litros. Ele não está dando conta de dar comida para um animal de 10. Fica que ele não consegue expressar e falar o técnico. Tanto é que eu sempre uso como exemplo, na primeira propriedade que nós trabalhamos, no assentamento Florestan Fernandes. A gente começou na primeira propriedade e falou assim, eu quero aumentar meu litro. O objetivo dele, quando a gente começou o projeto, era sair de 80 litros atuais, manual que ele tirava, para 350 litros. Era o sonho dele. Aí ele falou, não, eu preciso trocar as minhas vacas não produzem. Eu falei, tudo bem, nós vamos trocar suas vacas. Mas primeiro vamos fazer isso, que era o planejamento forrageiro, que era reformar pasto para os para entre safra. No primeiro passo que nós reformamos, e na primeira comida que nós produzimos para ele, pergunta se ele quis trocar as vacas. Por quê? Porque as vacas dele que davam média 7, 8 litros, passou para 15, teve vaca que chegou até 20. Mas por que não produzia antes? Porque não tinha comida. Não tinha como expressar. Desculpa o termo que eu vou usar aqui. Mas, gente, o leite ele sai na teta da vaca, mas ele entra pela boca. Então eu só consigo expressar todo o potencial genético que eu tenho pela alimentação. Então, e que volta no que a gente estava conversando agora no início. Se você não tiver um planejamento, uma gestão ali desse manejo alimentar, você não vai conseguir ter o seu retorno final, que é o leite dos seus animais. E essa propriedade que eu falei para você, hoje não, há exatamente 3 anos atrás, nós começamos o quê? A mudança genética já nele. Por quê? Porque hoje ele tem comida, vamos dizer assim, não estou falando que é à vontade, mas ele tem comida, está tranquilo de pasto e de volumoso para o inverno. Aí nós conseguimos, há 3 anos atrás, começar o processo de evolução genética e começar a melhorar geneticamente o plantel dele para vacas mais produtivas. Por quê? Porque agora ele poderia investir em animais de alta genética e ter comida para que os animais expressassem esse potencial genético, que é um erro que muitos produtores cometem. Ele quer primeiro investir em genética para depois investir em comida. Então, qual que é o tripé da produção animal? Comida, genética e sanidade. Eles têm que andar junto. Mas eu tenho que mostrar ao produtor que tem uma ordem de investimento. Então, quando eu falo que o pasto vem em primeiro lugar, não é porque o pasto é mais importante. Os três têm a mesma importância. Só que eu preciso eleger um para começar o projeto, o investimento. E o projeto tem que começar pela base. A base é o quê? É comida. Você entendeu? Junto com isso, eu vou mexendo em sanidade e depois eu vou investir no quê? Em genética. Aí eu fecho o tripé e a produção faz isso aqui, naturalmente.
Gente, para falar sobre o projeto PPPS, tem que ser um podcast só para ele, porque o professor aqui a gente acabou expressando aí sobre a área animal, mas é um projeto fantástico que está atendendo aí várias prefeituras. Isso. E eles já estão assim num patamar muito elevado, mas eu acompanhei de longe, não tive o privilégio de ser ali uma das estagiárias, porque eu estava lá no GEPAGRO, então eu fui do outro lado ali. Mas a gente viu o trabalho de formiguinha de vocês, como que foi cada aluno, como que todos os alunos tinham esse orgulho de estar ali. Era o projeto do professor Neymar, e hoje eu fiquei muito feliz que já estão se trabalhando com outras culturas, estão se valorizando o pequeno produtor. Então tem piscicultura, tem olericultura, tem, eu vou falar aqui, cenoura, batata, cebola, tem de tudo. Hoje, praticamente, nós atendemos toda a área agropecuária. Hoje nós estamos com um leque aí de mais de 15 professores inseridos no projeto. Então, a gente está com mais de... estamos indo agora para o 10º município já no Pontal atendendo. Então, a gente está com bastante município que nós estamos atendendo, desses pequenos produtores. E que nem você falou, é um leque hoje tão grande que nós precisamos de um dia só para nós a gente explicar como é que funciona, como que ele é. E que é... Esse nós estamos falando de produtor, mas aí é que eu vejo um outro ganho, que você comentou bem aqui demais, que é para o nosso aluno. Porque esse projeto não é só para o produtor. Esse projeto, o que a gente criou ele também? Para dar vivência para o nosso aluno. É colocar o nosso aluno, tirar ele da caixinha chamada sala de aula e levar ele para o campo, de olho no olho do produtor, conhecendo a realidade e, melhor, desenvolvendo um projeto em particular para aquele produtor. Então ele acompanha todo esse projeto e tem toda essa vivência para quando ele se formar e ir para o mercado, seja lá onde ele for, ele carregar essa experiência de elaboração de projeto e, o mais importante, de ter contato com o produtor, conhecer o produtor, saber conversar, saber atender e lidar com o produtor rural. Então, eu acho que o PPPS, ele não é um projeto, vamos dizer assim, só social para atendimento à pequena propriedade. Ele é um projeto para os nossos alunos de vivência, de prática, que eu acho que enriquece demais o currículo deles e a experiência, a vivência, né? É poder proporcionar essa vivência ao nosso aluno. E por que isso eu vejo que cada dia mais está mais importante? Não sei se você tem reparado, acompanhado aí, eu estou falando porque a gente vai ficando velhinho, a gente tem uma experiência. Quando eu entrei na faculdade, e muitos anos atrás, você via que quem optava por cursos de ciências agrárias era alguém, ou a maioria, que tinha um pezinho lá. Sim. Você entendeu? Que nem eu falei para vocês. Nós que já viemos disso, a família já mexeu. Meu pai já foi plantador de tomate, meu pai já plantou isso, já trabalhou com aquilo, e minha família, meus tios. Então a gente tem uma vivência. Hoje não. Hoje você começa a ver que muita gente que se interessa pelo agro é um pessoal, às vezes, muito urbano. Tá mudando a mentalidade. Tá mudando essa visão. Porque quando o senhor começou a falar aqui, desculpa cortar, mas o senhor teve uma fala que me deixou arrepiada. Quem escolhe zootecnia é por amor. Exatamente. Porque nós temos amor à humanidade, zootecnia é a profissão que alimenta o mundo. E me emociona falar isso, porque quando eu comecei a falar, eu fiz colégio agrícola, então quando eu comecei a pensar na faculdade, meu pai me questionava muito, mas o que você vai fazer? O que você vai trabalhar? E eu falava pra ele, falei, pai, eu escolhi uma profissão que eu vou trabalhar o resto da minha vida, porque nunca vai faltar comida, e eu vou produzir comida. E então isso, depois que a gente vem para a universidade, tem profissionais como o senhor que só empenham a gente, que só mostram pra gente que o caminho é esse, é muito gratificante. E não sou eu, tá? Não sou eu. Tem muitas pessoas que têm gratidão por ter passado pelas mãos do senhor. É o que eu falo. Os cursos de agrárias, vamos dizer assim, basicamente os 3 que nós temos lá na faculdade, agronomia, zootecnia e medicina veterinária, são cursos que se completam. Eles se completam. Então, dentro de uma propriedade, os 3 profissionais vão trabalhar junto. Certo? Mas aí é o que eu falo, muita gente, às vezes, acaba optando por
cursos, não sendo a zootecnia, por às vezes o não entendimento ou o real conhecimento que é a zootecnia. Quando a gente fala zootecnia, nós falamos que nós somos o profissional da produção animal. E aí às vezes você conversa com um aluno de um ou outro curso, fala assim, professor, eu amo mexer com animal. O que é mexer com animal? É criar, é alimentar, é cuidar, é bem-estar, é fornecer um ambiente ideal para ele ser criado, vamos dizer assim, né? É a casinha que é certa para colocar ele, é o ambiente que ele tem, qual a comida melhor para ele, e isso é puro o quê? Zootecnia. Então, às vezes a pessoa acaba optando por um outro curso das ciências agrárias, e o cara, às vezes, na verdade, é o que eu sempre falo, ó, você é um perfeito zootecnista, mas você está no curso errado. Não eu falo errado, porque os cursos se completam. Nos outros cursos também eles vão ver produção animal. Mas essa paixão que existe, que ele podia expressar melhor ali. E é aquela paixão que eu falo, eu gosto de criar, de mexer com animal. Às vezes não é porque eu gosto de fazer cirurgia, de abrir. Tem gente que não gosta de sangue, gente que não gosta. E às vezes acaba optando por um curso que, na verdade, ele teria que estar manejo. E o curso de puro manejo animal, de produção animal, é a zootecnia. Então, é um curso que eu falei para você. A gente não escolhe zootecnia, é a zootecnia que escolhe a gente, né? Por amor, né? E por amor à zootecnia, pela zootecnia ter escolhido o senhor... todo o papo que a gente teve aqui agora foi só uma desculpa, tá? Pra trazer o senhor aqui. Mas antes disso, Altino, libera pra mim um vídeo aqui, fazendo favor. Tem uma gravação, nossa, que o senhor fez comigo lá quando o senhor tava projetando a FEICORT desse ano. Que aí o senhor foi uma das primeiras pessoas que eu comentei sobre o podcast. Sim. Que o senhor... Foi quando eu estava com os alunos da Faculdade de Ciências Agrárias, responsável pelos animais lá na FEICORT. Isso. E aí foi quando eu estava com receio, até falei, professor, tem um projeto novo, ainda não posso abrir. E aí eu queria trazer a fala do senhor aqui. O Altino vai colocar pra gente ali e eu quero que o senhor assista o que o senhor disse lá. E o maior orgulho nosso como professor é isso aqui, ó. É estar do lado dos nossos alunos, nossos formandos lá e estar aqui hoje profissionalmente trabalhando com a gente. Isso não tem, eu acho que é o maior orgulho, o maior prazer para nós como professor. Isso aqui é o que faz a gente seguir nessa... Eu vou chorar, para com isso nessa vida, nessa lida nossa aí de professor. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Tem novidade chegando aí. Com certeza. E quando eu puder abrir, o senhor vai ser o primeiro a saber. E você pode contar com a gente, você sabe. Nós estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado. Então hoje nós não estamos trazendo o senhor aqui para falar sobre forrageira. Nós não estamos trazendo o senhor aqui para falar sobre o projeto PPS. Nós estamos trazendo o senhor aqui para fazer uma homenagem. Eu reuni uma galerinha de peso. Você quer me ver chorar aqui ao vivo, né? Não, você quer me emocionar aqui ao vivo, porque né? O senhor foi e é a nossa grande inspiração, o nosso grande mestre. E merece todo o reconhecimento do mundo. E tudo que eu fizer vai ser pouco. Então aqui vai ter uma sequência de videozinhos aí e eu espero... Mas eu acho que isso que eu falei no começo lá. Lembra quando a gente tem um bom exemplo dentro de casa? E meu pai, quando eu escolhi zootecnia, conversando com ele e com a minha mãe, eu lembro até hoje, a gente estava na mesa de jantar, falei, meu pai e minha mãe, eu vou fazer vestibular lá, lembro da Unesp, em Jabuticabal, zootecnia. Meu pai falou assim, filho, não precisa me falar o que você vai fazer, mas faça com amor. Com amor. E eu também me emociona. E aí eu acho que ele falou isso, o que você for fazer, sim, faça com amor. Então, quando a gente escolhe uma profissão, e eu escolhi seguir a carreira docência, por quê? Porque eu tive professores que me incentivaram a ser assim, a seguir uma carreira dessa. Como eu falei para vocês no começo, lá que eu tive alguns exemplos de professores que até hoje eu procuro me espelhar neles. E isso há quantos anos já? Então, o que a gente faz com carinho, com dedicação, com amor, a gente não espera consequências disso. Você entendeu? A gente não faz, eu que vou fazer isso porque eu espero que a Elô me reconheça, eu espero que o fulano me reconheça, não. A gente faz o melhor que a gente tem para fazer. Como eu falei para você no início da nossa conversa, eu acho que a primeira fala minha, que o meu maior orgulho, eu acho que a minha maior realização como professor, não é eu dar uma boa aula. Não é isso que me deixa orgulhoso como professor. É ver o quê?
os meus alunos bem-sucedidos. Então... E entender que... Desculpa, que fica emocionado. Não. E entender que em cada um deles, não eu, todos que passaram, cada um conseguiu deixar um pouquinho uma amostra e fazer que um pedacinho do que eu consegui passar ou tentei passar para vocês serviu como exemplo. Então isso, eu acho que isso para nós professores, eu acho que isso é a nossa maior prêmio, a nossa maior realização pessoal, é isso aí, é ver os nossos alunos bem-sucedidos. Eu vou deixar o senhor aqui assistindo, vou apagar a luz ali. E de antemão eu queria mandar um abraço só para 3 pessoas que faltou ali, mas que fizeram de tudo para mandar. Só que como bom profissional, estava trabalhando demais, teve intercorrências, que o Lucas Mineiro, tá? Era pra ele estar aqui, mas ele... Ô, bichinho enrolado, viu? Eu vou puxar a orelha dele, porque ele tava comigo anteontem. Tava, e ele tava sabendo. O Lucas Mineiro... E não me falou nada. Não, calma. Eu vou falar pra você. Bem que o Lucas Mineiro... A gente tava conversando profissionalmente sobre os assuntos. Ele falava, professor... Espera que vai acontecer uma coisa legal. É isso. Era isso, então. E o filho da mãe não me falou o que era. A Jaine, ela não conseguiu mandar. A Caroline Rocha, o Oronato Rocha. Sim. E o Jorge, acho que é Jorge Amaral, que tá lá. O Jorge e também o Rafael. Da época do Alisson Coutinho. Só eles, mas assim, depois eles não assistiam porque não deu. O Alisson Coutinho... você sabe que ele é do PPS. Peraí, tem ele, hein? A propriedade do pai dele foi nosso projeto piloto. Peraí. Fala, doutor Neymar. Bom, como é que você tá, professor? Cara, o que eu vou falar de você, cara? Um cara que sempre me ajudou. Um cara que, hoje o profissional que eu sou, devo muito a você. Não sei se você vai lembrar uma passagem na minha vida que você foi... Você, junto com a sua tia, foram pessoas fundamentais para o meu sucesso. Um cara muito humilde, um grande, não é à toa que é um professor dos bons. Fica aqui o meu muito obrigado, minha dedicação. Você é um exemplo para mim como profissional, como pessoa. E parabéns, cara. Parabéns pelo profissional que você é, pelo ser humano que você é, pelo mestre que você é. Aquele abraço no coração, um grande abraço aí de toda a família, todos nós aí da minha turma de agronomia. Principalmente meu. Tamo junto, campeão. Sou Neymar, tudo bem? Moisés Cavalcante. Hoje eu vim aqui, eu sei que aqui não é o programa do Raul Gil. Quero dizer para você que eu tiro o meu chapéu para você que tem ensinado, tem se dedicado à sua vida. Mais de 30 anos dedicando ao ensino, e eu ensino com qualidade, então sou grato, fico muito feliz e honrado em poder participar deste momento ímpar, né? Em homenagem a você que é uma pessoa sensacional. Se eu for definir uma palavra do Neymar, seria a alegria, né? Um cara extrovertido, brincalhão, que está sempre disposto a nos ajudar, a nos mostrar, a nos guiar. Então, aos demais professores também, se eu pudesse deixar um presente, deixaria a fé, né? Que há esperança ainda de um país melhor, e só vejo, ao meu entendimento, através da educação. Então, sou grato, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família. Um professor mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Não, vários, né? Mas assim, e são coisas que a gente leva pra vida. Neymar, né, que você deu o exemplo. Se eu fechar o olho, eu lembro exatamente do que ele falava. Eu lembro de muita aula dele. Você entendeu? Por conta da didática. Então são pessoas, fora outros professores que eu poderia estar citando aqui. Pra mim são monstros da técnica, do conhecimento aqui da nossa região. O Neymar, o Paulo e o João. Olá, pessoal. Marcelo Maihara aqui. Professor Neymar Nagano, que Deus continue te iluminando, te abençoando muito. Você é um cara que realmente tem muito amor no que se faz e que continua inspirando e multiplicando conhecimento, né, para todos os jovens, principalmente o pessoal do nosso setor do agro, que é tão importante. A gente que vive num país que é um dos celeiros do mundo, então a gente precisa de muitos professores, muitas pessoas como você. Olá, meu nome é Jefferson Bettini, sou engenheiro agrônomo, formado no ano 2017 na UNOeste. Quero agradecer primeiramente a Heloísa por dar essa oportunidade para nós. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse rapaz que eu conheci por algum tempo
Ele, tanto como pessoa quanto profissional, é excelente. Não tenho o que pôr nem o que tirar dele. Nas aulas, ele, olha, não tinha como não entender o que ele falava, o que ele explicava para nós, porque ele entende. E quem entende é diferente. Ele sabe demais, muito, muito. E também como colega de trabalho, digamos assim, que eu trabalhei junto na UniOeste, é outra pessoa também que explica, que sabe o que fala, né? Ajuda a gente quando precisa. Atuo na área comercial hoje, já atuei em algumas outras áreas também na setor de pastagem. E o meu muito obrigado, e tamo junto se precisar. Um abraço, fique com Deus e até mais. Ô Neymarzão, como é que tá, meu amigo? Uma singela homenagem, na verdade é reforçar um agradecimento, né, por toda a contribuição que você teve na nossa carreira, na minha carreira. Eu acho que um dos professores que mais nos mostraram a importância que tem a prática, né, o conhecimento do dia a dia, de uma rotina numa fazenda, e principalmente conhecimento multimatérias, né, enfim, a importância da gente conhecer diversas áreas dentro da profissão para poder ter mais autoridade. E tudo isso, todo o legado que você deixou para nós aí, essa contribuição na nossa carreira, né, fez a diferença brutal, assim, na forma que a gente enxerga o mundo profissional. E você é uma pessoa muito paciente, nos mostrou como ter tanto conhecimento e ser muito humilde com todo mundo, né, independente do nível, se é primeiro termo, 10º termo, pós-graduado. Então, obrigado por tudo, professor. Continue sendo assim, que você vai ajudar a vida de muita gente ainda. Me chamo Ironildo Rocha, sou aluno da Universidade do Oeste Paulista, sou aluno da zootecnia. Venho aqui hoje parabenizar o professor Neymar Nagano. Então, assim, é um cara muito dedicado, um cara que sempre está disposto a te ensinar, para te passar um pouco a mais de conhecimento. Dentro da sala de aula, ele te leva para o campo, onde toda a mágica acontece. Então, fica aqui a minha imensa gratidão e, assim, um forte abraço, e que ele continue sendo esse exemplo de professor que ele é. Bom, estamos aqui hoje para falar do professor Neymar, que é uma pessoa ímpar, uma pessoa que eu gosto demais, aprendi muito com ele, e eu queria deixar aqui um abraço, um carinho muito grande para você, porque você realmente é um ser humano especial, né? Um professor, um amigo, companheiro, e um amigo que eu vou levar para o resto da vida. Então, Neymar, muito obrigado, você continue sempre esse cara incrível que você é, sabe, passando conhecimento, não importa quem seja a pessoa, a dificuldade que a pessoa tenha, você sempre está ali, está junto, apoiando e orientando. Então, muito obrigado por ser essa pessoa e por fazer parte da minha vida. Um grande abraço, conte comigo sempre. Bom, o que falar de Neymar, né? Neymar Nagano, esse cara que faz a gente ter gosto de acordar cedo para ir trabalhar e pegar carro e ir na fazenda e visitar produtor e fazer palestra, porque a gente tem muitas trocas muito boas, a gente sempre sai renovado, né, quando a gente está com o Neymar e com ideias e com projetos, e é uma pessoa assim que transmite essa alegria e essa vontade genuína de entender o próximo, entender como fazer a vida dos outros serem um lugar, né, serem melhores, o mundo ser um lugar melhor. Então, para mim, Neymar é essa força que arrasta quem tá parado e que tem, assim, apoiado a rede, apoiado os meus projetos pessoais desde a SUESP. Então, é um cara que, desde que eu descobri, né, a UniOeste, desde que eu descobri o Neymar, é um cara que tá sempre parceiro. Então, é isso. Um abraço e obrigada. Muito obrigada por toda a parceria e por todo o impacto positivo que você, né, causa na vida das pessoas. Fala, Neymar, beleza? Tudo bem a todos aí? Um forte abraço. Passando aqui para deixar bem claro aí a nossa amizade, deixar bem claro a importância do Neymar. Não é o jogador, é o professor, nosso amigo, que sempre se preocupa com todo mundo, sempre se preocupa em ajudar o próximo. E com certeza, Neymar, obrigado aí pela sua contribuição para o meio científico, acadêmico, por todos da faculdade
que é uma palavra um pouco forte, mas que dependem do seu ensinamento, depende da sua amizade como eu e assim por diante, que nós dependemos da sua sempre alegria. Obrigado por trazer coisas boas para nós, nos ajudar e deixar aqui bem clara a importância sua para nós, no meio científico, como amigo, como profissional e acima de tudo. Um abraço, fica com Deus, Neymar. Parabéns. Meu grande amigo, professor Neymar, que prazer poder falar de você. Você é um dos profissionais que eu mais admiro, de verdade, né? Você é o profissional que conseguiu juntar, né, a paixão com o profissionalismo. Os alunos te adoram e você é um zootecnista de primeira. Tenho muito orgulho do grande profissional que você é e que inspira muitas pessoas, tanto dentro da sala de aula como fora da sala de aula. Parabéns, meu amigo. Você é realmente um exemplo de um grande zootecnista, um grande profissional. Sou sua amiga e também sou sua fã. Um abraço. Sou Carla Tutílio, da Verum, organizadora da FEICORT, e fico muito feliz de estar aqui hoje prestando essa homenagem ao nosso querido Neymar. Conheci o Neymar em Presidente Prudente, na ocasião da primeira FEICORT que realizamos em Prudente, e ele se mostrou um profissional incrível, né? E eu admiro demais, tanto como profissional, mas principalmente pela pessoa que ele é. Ele é uma pessoa especial e tenho orgulho de tê-lo na nossa equipe da FEICORT. E também hoje já posso dizer que me sinto muito feliz em ter o Neymar como um amigo, porque ele é um dos melhores amigos que a gente pode ter. Parabéns, Neymar, homenagem merecidíssima. Fala, menino Ney, como é que você tá? Neymar, passando aqui só para te falar que você é um grande profissional, um grande amigo, um grande professor, que todos nós nos espelhamos na sua dedicação, no seu orgulho em vestir a camisa da UNOeste, em vestir a camisa da zootecnia, e que com certeza, ao passar desses anos, você inspirou muitos e muitos alunos a se tornarem bons profissionais, a continuarem na luta, no campo, envolvendo todo esse carisma que você tem, essa qualidade técnica, e garanto que cada vez mais nossos alunos vão se espelhar em você, vão se espelhar na sua dedicação, na sua vontade, na sua qualidade profissional. E desejo para você, Neymar, muitos e muitos anos ainda como nosso companheiro, e que possa cada dia mais compartilhar essa sua experiência e essa sua qualidade com todos nós. Abraço, menino Ney. Bom, falar do senhor Neymar é uma satisfação. Além dele ser um excelente professor, também posso dizer que é um grande amigo, jornada de quase 30 anos. Ele sempre foi um exemplo para os meninos. Ele também se mostra um amigo. Desejo para você aí, Neymar, que você continue sempre assim e levando essa mensagem de otimismo, de alegria aí para os meninos. Ok? Um grande abraço. Que desafiador é estar fazendo esse vídeo para falar de você como professor, mas que tranquilo para mim também, porque eu tive o privilégio de te conhecer, eu tive a felicidade de te conhecer de todas as formas, sendo professor, sendo namorado, sendo marido, sendo meu melhor amigo, sendo pai da minha filha, e poder falar que você é incrível de todas as formas, que eu sou apaixonada por você. Eu acho lindo a sua profissão, eu acho lindo o quanto você se dedica aos seus alunos, à sua família, a mim, e eu sou extremamente grata por você ser essa pessoa maravilhosa, esse marido sensacional e o pai, o melhor pai do mundo.
Oi, paizinho! A gente passou aqui para falar o quão maravilhoso e importante você, como professor, é na vida de muita gente. Eu acho que ser professor não é só o que você faz, é o que você é, né? Eu acho que tá na sua essência. E isso, esse modo de ensinar com carinho, com amor, com tanta humanidade, mostra que você nasceu para isso, que essa é a sua missão de vida aqui. E acho que todo mundo que passou pela sua vida como aluno sentiu isso, né? A gente tem muitos exemplos aí de alunos que, depois de muito tempo, tem um carinho, uma gratidão enorme por tudo que você os ensinou, e eu acho que isso é o mais importante, né, de sendo professor. Sim, e a gente cresceu ouvindo de vários alunos o quanto você foi importante para a formação de vários profissionais, e a sua dedicação pelo seu trabalho sempre foi um exemplo muito grande para mim. E eu tenho certeza que com quase 30 anos de carreira você fez a diferença na vida de muitas pessoas. E eu queria também te agradecer por ser meu pai, por ser meu melhor amigo e também por ser o meu professor da minha vida. A gente te ama muito e é isso. E o que a gente enxerga, além desse professor maravilhoso que você é, né, que a gente não precisa nem falar, que todo mundo já sabe, esse pai maravilhoso que você é. Acho que você é ainda melhor como pai, o que é difícil, né, mas eu queria te agradecer por dar tudo de si pra quem você ama e por você ser assim, tão cuidadoso, tão amoroso, e a gente te ama muito, 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 muito. É isso. Beijo. Grande amigo e professor Neymar, é uma honra poder homenageá-lo hoje, nesse dia. É uma pessoa no qual eu tive o privilégio de trabalhar ao longo de alguns anos na universidade, na UNOeste, em Presidente Prudente. E agora, como conselheiro do Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do Estado de São Paulo, em nome da nossa presidente Daniela Quebal, parabenizo por este dia, realmente merecedor dessa singela homenagem. Um abraço e que Deus o abençoe. E aqui nós trouxemos uma singela homenagem, tá, professor? A Magrela mandou pro senhor esse arranjo, porque Obrigado. flores a gente tem que dar ela em vida. Muito obrigado. Aqui tem uma mensaginha muito bacana pro senhor. E já que o senhor é zootecnista, a gente tem aqui nossos parceiros, o Better Beef, mandou aquele bife ancho pro senhor, mais um kitzinho aqui, pro senhor fazer aquele churrasco. Muito obrigado pela lembrança, pelos brindes. Só tenho a agradecer a todos. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos. É um prazer receber essa homenagem de vocês, um beijo no coração de todos, é uma emoção muito grande para mim, não consegui parar de chorar até agora para poder falar com vocês aqui, mas eu deixo a todos eles que puderam gravar, aos que não conseguiram, e espero ter deixado como eu falei, um pedacinho na vida de cada um, que a gente como professor e uma das pessoas que eu estou há 30 anos conversando muito junto, a gente é muito amigo, muito parceiro, o professor Tiritã. A gente sempre fala, a gente sempre comenta isso, que uma das nossas obrigações lá como professor, que eu vejo, não é só o ensinamento técnico. Acho que o ensinamento técnico é a nossa obrigação. Eu tenho obrigação de como professor de um curso técnico, ensinar técnica. Mas eu tenho como obrigação, como ser humano, é que cada um que passe na minha vida, eu consiga que ele também seja um pouco mais humano. Você entendeu? É tentar contribuir um pouco para a vida dele, que ele possa não só aprender ensinamentos técnicos, a gente poder contribuir, que a gente eu falo até muito com o Tiritã. Tiritã, se um menino entrou aqui, vou exagerar, tá? Vou exagerar. Vamos supor que ele não aprendeu nada de técnica, mas ele saiu daqui um ser humano melhor do que ele entrou. Eu acho que nós, como professor, já contribuímos muito para a vida dele. Então é isso que a gente procura com essa paixão, com esse amor que a gente tem. É óbvio que eu vou falar uma palavra aqui muito, muito pesada, mas não é isso. A gente não quer ser pai e mãe como professor ou professora desse aluno. Mas a gente quer, naquele momento que muitos são de fora, que fica muito tempo longe dos pais, a gente tenta passar uma dedicação, um carinho, uma educação a mais para esse menino, assim vamos dizer, que está ali com nós naquele momento, que às vezes está há um mês ou até mais longe dos pais.
Então a gente tem que contribuir não só para a formação técnica desse menino, a gente tem que contribuir para uma formação pessoal mesmo dele, para que ele saia dali um ser humano melhor do que ele entrou. É que eu sempre falo, eu uso quem já ouviu os meus discursos em formaturas, eu sempre uso essa, vamos dizer assim, esse palavreado, esse que eu vou falar, que quando esse menino passou com nós ali, ele não está saindo só um técnico, ele chegou um bom menino, só que agora ele está voltando para a casa dele com conhecimento técnico e um pouco mais humano. Ele está voltando um ser humano melhor do que ele entrou, não porque ele obteve conhecimento técnico, porque nós, professores, tentamos passar para ele um pouco da vida, um pouco do que ele vai ter que ser. E, que nem eu falei no começo, é humildade e educação. Eu acho que isso é o que todos têm que carregar com eles e para o mundo. Nós precisamos, gente, cada dia fica mais explícito isso, vendo aí, nós precisamos de melhores seres humanos. Como é que a gente muda o mundo? É mudando o ser humano. A hora que a gente muda o ser humano, isso replica. E a gente vai mudando a nossa família, a nossa comunidade, a nossa região, a nosso estado e nosso país e o mundo assim. Então, se a gente não começar a ser um humano melhor, um ser humano melhor, eu acho que a gente não cumpriu a nossa total função como educador. Tá? Então, eu quero deixar esse agradecimento a todos que vieram aqui. Não sei se a Luísa filmou, não conseguia parar emocionado de... A gente colocou uma telinha do senhor ali. Eu nem consegui falar direito, né? Eu queria fazer um comentário para cada um, mas a emoção não permitiu. Mas, mais uma vez, do fundo do meu coração, um agradecimento especial a todos que deixaram o seu depoimento aí. Deus abençoe a todos, a família de todos, sucesso para vocês e um beijo no coração de todos. Muito obrigado mesmo, Luísa, mais uma vez, obrigado a você, obrigado ao Falando do Agro. Pessoal, quem não segue esse programa que eu vou falar para você, além de bom, olha o que faz com a gente, emociona a gente, deixa a gente assim, tá? Muito obrigado. Um beijo enorme, muito obrigado por essa homenagem. Agora eu que fiquei sem palavras aqui, mas o senhor tá na cadeira de todos os professores que passaram pela nossa vida. Desde lá do jardim de infância até o último grau. Então, o senhor está aqui representando toda a massa, porque professor é a profissão que forma todas as outras profissões. Sim. É o professor que dedica, porque muitas vezes, quantas e quantas aulas aos sábados, quanto tempo dedicado, quantas aulas noturnas, né? E suor, que tem muito professor que está ali com a gente a campo, eu que participei muito da época de pesquisa, professor que estava ali com a gente fazendo pesquisa, colocando mão na massa. Então, não menosprezando os outros professores, mas eu acho que os professores da área de agrárias têm que ter uma valorização especial. E essa foi a minha forma de trazer para cá. Eu agradeço a isso, a essa homenagem, e estendo a todos os colegas professores e professoras aí, essa homenagem que eu recebi, ela não é para mim, é para nós todos que, com amor, dedicação, não ensinamos só a parte profissional a esses meninos e meninas aí. O que nós ensinamos é serem seres humanos melhores, serem pessoas melhores, que possam ter esse momento que eles estão passando aqui na nossa vida, que a gente possa contribuir, que eles consigam seguir o seu processo evolutivo e serem o dia de amanhã eu ser melhor do que eu fui ontem. Então essa é a homenagem que eu deixo a todos, essa mensagem que eu deixo, que se esforcem, lutem para que amanhã eu seja melhor do que eu fui ontem. Beijo a todos, do fundo do meu coração, mais uma vez, muito obrigado. Eu me despeço aqui do meu querido amigo e professor Neymar e estendo aí toda essa homenagem a todos os professores de todas as áreas. Nós somos contadores de histórias. Sim. E hoje, além de zootecnista, como comunicador, eu tenho a obrigação de mostrar para as pessoas que a gente vai além. E o professor tem que ser valorizado. Então, como eu disse lá no começo, ao mestre com carinho,
essa singela homenagem. E para você que ficou até aqui, o meu muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. E você que tá ainda aí na graduação, vai lá, dá um abraço no seu professor, agradece ele, o quanto ele é importante, porque o professor já falou tudo o que precisava ser dito, com excelência, com maestria. E não posso deixar de esquecer de mandar 2 beijos muito grandes e a minha gratidão eterna, porque foram esses 2 profissionais que me fizeram zootecnista. Um abraço muito grande ao meu querido Pedro Rinaldi, que lá na época do colégio me apresentou a zootecnia, e a minha querida Terezinha Monteiro, que sempre me acompanhou aí até hoje. Então, meu muito obrigada, que o legado de todos vocês continue passando de geração em geração. E só para desculpa que você falou dos 2, e eu tive o privilégio de ser aluno dos 2 dos 2. Também. Aí, ó. Então, um beijo no coração desses 2 que também marcaram demais a minha vida e até hoje, como para você, me servem de exemplo e inspiração por diversos outros que passaram também pela minha vida. Professor é demais. Meus queridos, uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Emocionou. Também emocionei. Deixa eu respirar aqui, porque esse foi mais um episódio do meu, do seu e agora do nosso Falando Agro.